E aí, pessoal, o... hoje eu vou falar da matemática de uma forma um pouco diferente, tá? Na verdade, é uma sugestão. Como estamos no mês de julho, férias para muitos, né? Eu vou sugerir para que vocês vejam um filme. Um filme. Ora, mas filme, o que tem a ver? Bom, um dos temas do filme, é claro, a matemática, né? Dentre outros, racismo, guerra geopolítica, enfim. Você vai ver a matemática, tá? De uma forma gostosa, eu diria, tá? E eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Então, vamos dar uma olhadinha lá nesse material, nessa sugestão que eu estou dando para vocês? Dê olho lá então. Bom, o filme chama-se Estrelas Além do Tempo, tá? Essa aqui é uma tradução feita aqui para o Brasil, né? Mas o nome oficial é Hidden Figures, tá? Que seria uma coisa mais ou menos figuras escondidas. Tá? Que está querendo salientar justamente aquelas pessoas importantes, aquelas figuras, né? Que têm a sua importância, a sua competência, mas que estão escondidas e que trabalham atrás dos panos, né? Bom, aonde que se passa esse filme? Bom, se passa na NASA, tá? Que seria a Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ou obviamente em inglês, né? National Aeronautics, isso, em inglês and Space Administration, tá? E o ano que se passa é o ano de 1961, em plena Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Essa Guerra Fria aí é uma guerra ideológica, né? Geopolítica, né? Principalmente na ideia do capitalismo contra o comunismo, né? Mas o teor aqui é a corrida espacial entre essas duas grandes potências, né? Para ver quem é que chegaria em primeiro na Lua. Pois então, com todo esse contexto aí, o filme se desenrola, tá? Porém, o que vale salientar é que na NASA, hegemonicamente, era composta por homens brancos, na grande maioria. Então eu diria que mulheres, e principalmente mulheres negras, era uma coisa realmente absurda, porque a segregação racial, claro, isso acontecia antes da década de 60, mas principalmente na década de 60, a segregação racial era fortíssima entre brancos e negros, né? E dentro da NASA, apesar de ser uma agência de estudos, base científica, onde a inteligência, né, deveria reinar, né, existia sim a segregação racial, tá? É impressionante, né? Mas enfim, bom, e é nesse contexto que surgem as nossas três grandes heroínas, que aconteceu realmente de verdade, elas existiram, tá? A primeira que eu vou salientar é a Katherine Johnson, tá? Ela foi matemática, física e depois futuramente se tornou cientista espacial. Katherine Johnson, desde criança, fazia contas de cabeça, tá? Tinha uma habilidade com a matemática assim absurda. Ela enxergava figuras geométricas em tudo, naqueles, sabe aqueles vidros antigos assim que tinha nas janelas com desenhos? Ela conseguia enxergar triângulos, retângulos, isósceles e ela ficava realmente catalogando-os. Era uma coisa incrível, né? E ela demonstrou com a sua competência, né, que ela tinha realmente capacidade para se desenvolver nesse ramo. A outra heroína, eu diria, seria a Dorothy Vaughan.
Ela era matemática também e depois futuramente tornou-se especialista em TI, tecnologia da informação, tá? Inclusive os primeiros computadores da IBM que surgiram na NASA, né? Quando ela percebeu que ali estava o futuro e ela tinha uma certa dominância em relação às outras negras que trabalhavam, para vocês terem uma ideia, na NASA tinha um galpão separado dos demais, onde os computadores de cor, que era assim que elas eram chamadas, computadores de cor, que é elas que faziam as contas, tá? Os cálculos. Então elas trabalhavam num galpão separado, tá? E elas não podiam frequentar os mesmos banheiros dos brancos, para vocês terem uma ideia, isso dentro da NASA, tá? E ela percebendo com a chegada do primeiro computador na NASA, ela estudou sozinha, tá? E se especializou em tecnologia da informação e levando toda a sua tropa, eu diria, para trabalhar, né, com os computadores. E a terceira heroína seria a Mary Jackson, tá? Matemática também, e ela recebeu uma autorização judicial para estudar engenharia à noite, onde era predominante dos homens, brancos, né? E ela recebeu essa autorização. Tamanha era a vontade dela de realmente se tornar engenheira aeroespacial, tá? Muito bem, então toda a trama se desenrola em cima dessas três personagens, e que são personagens verídicas. Essas fotos, inclusive, aí são delas reais, tá? Que foram interpretadas, né, por essas três artistas fantásticas aqui e que deram vida realmente à história delas, né? E com a competência, observem, competência dessas três, elas começaram a se sobressair, a ponto de elas começarem a participar das reuniões onde só os homens brancos participavam, né? Katherine Johnson participando das reuniões, e eu termino essa ideia aqui com uma foto emblemática da Katherine Johnson à frente dos demais, fazendo as contas, tá? Do cálculo ali de saída da espaçonave da órbita terrestre, né? Tem que ter um ponto de saída, nem um ponto de entrada, e eles não estavam conseguindo fazer esse cálculo e ela conseguiu, tá? Muito bem, então veja, esse filme aqui para vocês se divertirem, tá? Para vocês verem a matemática, né? Como é que ela se desenvolve ali, vocês perceberem que não importa sua raça, credo, identidade, nada disso, desde que você mostre competência e tenha foco aonde você quer chegar, dificilmente você será barrado. Claro, imagine, naquela época, com a segregação racial, elas conseguiram conquistar esse espaço. Há de ser que hoje você não consiga? Fica a dica aí. Pessoal, espero que vocês se divirtam, tá? Um excelente filme para vocês. Tchau!